Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, do meu privilégio por estar pela primeira vez nesse lugar, nessa casa, que é a casa de oração. E quero magnificar e bendizer ao bondoso Deus e agradecer a Ele por ter nos dado essa grande oportunidade de mais uma vez assumir a santa tribuna para discorrer da sua santíssima, inefável, inaudita e insubordinada palavra. Esses meus agradecimentos estendem-se a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, em especial ao pastor Gildo. Deus abençoe mais uma vez pela confiançabilidade que depositou no obreiro o diácono Eleilson. Deus abençoe. Estamos aqui com o nosso amigo Romário, o obreiro Romário, Augusto, Tom, e tantos outros pastores e amigos e obreiros na nossa retaguarda. Para mim é um prazer, um privilégio latear o mesmo altar com vocês. Amém? Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe vocês. A minha alegria é imensa. Meus amados, estou acompanhado da minha digníssima esposa. Está ali a nossa Silvânia, irmã Silvânia, que é a Silvânia, que para onde eu vou eu levo ela. Eu não viajo sem ela. Ela é a pessoa que me dá sustentação na obra. Então, sem ela eu estou incompleto. Então, sempre ela está me acompanhando nessa jornada, Até porque também a gente precisa, nós que somos obreiros, precisamos andar com as nossas esposas para fechar também as brechas, O inimigo, ele é astuto, ele não brinca de ser diabo. Porque a gente que viaja esse Brasil, não só o Ceará, mas o Brasil, a gente roda pregando e a gente temos que estar coberto pela nossa adjuntora, que é a minha esposa, que vamos fazer 30 anos de casado. Agora, dia 13 de fevereiro de 2024, nós estaremos completando 30 anos de casados, Deus abençoe e esse matrimônio seja duradouro até a vinda de Jesus Cristo, Ou até que a morte nos separe, Também está comigo o nosso obreiro Nadson, esse grande homem de Deus que também sempre tem nos acompanhado nessa jornada. Ele é meu talmidim. Tá? Eu sou o rabino dele e ele é meu talmidim, ou seja, o meu discípulo, que nos acompanha nessa jornada. Também o cinegrafista, nosso irmão Joselias, sempre tem também percorrido esse Ceará. Se Deus quiser, o próximo mês ele estará comigo, se Deus permitir, lá em Pernambuco, Estaremos pregando em uma turnê lá em Pernambuco, em várias cidades, e aí ele vai estar conosco lá, o nosso irmão Joselias. Meus amados, quantos aqui estão desejosos para ouvir a palavra? Diga amém. Então vamos ler o texto que foi escolhido para essa festividade, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Isaías, e eu quero parabenizar pelos 5 anos
de existência, né, da congregação, de aniversário, na realidade, dessa congregação. Deus abençoe a esse campo e faça prosperar o pastor Gildo com toda a sua comitiva de obreiros e ovelhas. Isaías 43, versos 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém, mas absolutamente ninguém, há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E você diz amém. Pode se assentar. O homem de Deus já orou por nós e nós só agora queremos pedir a atenção dos irmãos para o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos está registrado no Antigo Testamento, muito especialmente no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 43 e o versículo é o de número 13. Se você observar juntamente comigo esse texto que nós acabamos de ler, você vai perceber que o profeta Isaías está sendo usado por Deus de uma forma poderosa para mostrar à nação de Israel que Deus é poderoso em resgatar, em livrar o seu povo. Neste período, a nação de Israel estava sendo oprimida por algumas nações pagãs, como por exemplo a Babilônia, a Síria, a Etiópia e tantas outras nações que estavam tentando destruir a nação eleita, o povo adquirido, o povo escolhido de Deus. Deus, por sua vez, chama o profeta Isaías no capítulo de número 43 e vai trazer uma expressão de livramento para Israel. Deus começa dizendo para o profeta de Israel, que é o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo de número 2, percebam que ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Por quê? A garantia de tudo isso aqui não era a presença de Isaías. A garantia desse livramento não era a força bélica de Israel. A garantia de passar pelas águas e não se afogar, passar pelo rio e não ser submergido, e passar pelo fogo e não ser queimado, era nada mais, nada menos do que a presença de Deus com Israel. Deus está dizendo que se Ele está contigo, se Ele está comigo, acredite, nada pode nos destruir. A Bíblia vai dizer que eles passares pelas águas, as águas não iriam lhe afogar. Percebam que Israel passou pelas águas do Mar Vermelho e as águas não afogou Israel. Mas tem um detalhe aqui: afogou quem estava perseguindo Israel. Deus estava dizendo que opera milagre
passa pelo mar, e Deus dá livramento a eles, e só ao Egito que se afogaram no mar. Quando Deus está dizendo para o profeta Isaías, quando passarem pelos rios, aonde foi na Bíblia Sagrada a passagem que Israel passou pelo rio, você pode ir comigo e identificar lá no livro de Josué, quando a Bíblia diz Israel está a um passo da vitória, mas na sua frente estava o rio Jordão. A Bíblia vai dizer que Deus fez com que o rio parasse o seu curso
Estou começando, mas daqui a pouco não termina, tá? Deus dizendo assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Os rios, Jordão, não te submergerão, você não te afogarão. O fogo não vai te queimar. Eu já vi gente dizer, pastor, eu vou confundir a mente de gente aqui na palavra, mas não é heresia, você vai ter que entender. Ó, que mente de teólogo vai longe. Ó, escuta, eu já vi muita gente pregar que está assim, que o rei Nabucodonosor olhou e viu, disse: não foi jogado 3? Foi, eu estou vendo 4. Só que alguém pensa que Deus, Jesus, só entrou quando eles chegaram lá. Se eu disser para tu que antes deles entrar, Deus já estava trabalhando. E eu vou provar. Prova na Bíblia, pastor, prova. Eu não sou louco falar uma coisa sem não provar na Bíblia. Quando os homens foram jogar, os 3, quando jogar os 3, a Bíblia diz o quê? Que os que jogaram se quem? E os 3 queimou? Se não queimou fora, quem estava com eles? E os 3 caíram dentro da fornalha. Só que se o fogo queimou antes deles estar lá dentro, ou seja, queimou os homens lá fora, por que não queimou os 3 também? Porque Deus já estava do lado de fora, dizendo: deixa comigo que eu entro também. É tu entrando e eu entrando. É o fogo vindo de lá para cá e eu te livrando, e quem vai queimar são eles, mas eu estou contigo. Então você percebe comigo, a gente começa a ler a Bíblia, começa a pensar muito e acaba descobrindo coisas, verdades que a gente não via. Está no texto. Então não era só quando eles foram. Então Deus começou a agir ainda eles lá fora. Deus disse: deixa comigo, meu filho, e antes do fogo chegar, ele não vai te queimar. Queimou os inimigos do lado de fora. Agora olha que coisa linda. Quando jogaram os 3, jogaram amarrado. Pegue essa. Só que quando eles caíram lá dentro, caíram soltos. Mas está na Bíblia. Não jogamos 3 homens amarrados. E agora está vendo os 3 soltos e um 4º homem do lado deles. E o 4º que está do lado dele tem a aparência do Filho dos Deuses. Jogaram os 4 amarrados. Queimou quem jogou e queimou a corda. Mas não queimou eles. Sabe por que a corda queimou? Sabe não? De onde era a corda? De onde era aquela corda? Aquela corda não era nada mais, nada menos do que a corda da Babilônia. E corda da Babilônia, Jesus queima.
gosto disso aqui. Eu paro no detalhe. Nem cheiro de fumaça. E tu já viu um crente pentecostal fumaçar? Eu não entendo, pastor. Crente pentecostal não tem fumaça, ele tem? Não, você crente, não, já estou vendo uma glória, não. Crente pentecostal não tem fumaça, ele tem? A glória! Ainda tem fogo aí na boca para dar glória no nome de Jesus? É para queimar as portas da Babilônia, pensando que tinha fumaça. Crente que é pentecostal não fumega, pavio que é pavio não fumega, ele pega fogo! Aleluia! Tentaram procurar fumaça que tem fogo. Que coisa, né, estranha, procurar fumaça em quem tem fogo. Aí deram um cheirinho para lá. Sim, a Bíblia diz que nem cheiro, porque alguém cheirou. Alguém? Tem não? Tem o que aí? Fogo. Como é, irmão? Esse irmão tem fogo. A irmã está fumaçando, tá não, tem fogo. E o irmão? Ainda tem fogo. Ainda tem, não, fogo significa a presença de Deus, irmão. Ainda tem presença de Deus. Deus se apresentou a Moisés pelo fogo. É a presença de Deus na sarça. Deus nunca se apresentou com fumaça. Até para Elias Deus se apresentou com fogo. A lingueta de fogo desceu. Então vamos para cá. Eu não quero demorar muito. Mas quem mora mais longe já foi embora hoje. Porque amanhã eu tenho batismo nas águas para fazer com a igreja. É batismo nas águas amanhã. Vamos lá. Vem para cá. Ó. Ó, uma coisa interessante. Deus está dizendo para Isaías: fala para eles que se preocupe não, que eu ainda estou operando. E quando Deus diz antes, quer dizer que antes de tu Deus já estava agindo. E agindo Deus já está agindo a teu benefício antes. Antes. Alguém vai ter que entender essa palavra. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus já está agindo antes. Quando o diabo vem em janeiro, Deus já está em fevereiro. Quando o diabo chega em fevereiro, Deus já está em março. E a gente sempre está na frente dele, para a glória do nome de Jesus. Olha o que Deus diz. Os inimigos sempre estão atrás. Está na Bíblia. Diz ao filho de Israel que marche. Mas quem vem atrás? Faraó. Então o faraó sempre vem atrás. E a igreja sempre, oh glória, não vai te alcançar. Deus já está na frente faz tempo. E antes de o diabo saber, Deus já está operando, que é antes. Antes desse congresso, antes dessa festa, pastor Gildo começar, Deus já estava operando. Antes da caixa chegar, antes do músico chegar, antes do pregador chegar, antes da cantora chegar, antes de você chegar, Deus já estava operando. E operando Ele, quem impedirá? Até pelo caminho, quando você saiu de casa, Deus já estava operando. Agora eu vou entrar numa questão bem polêmica, mas é bíblico. Ó, Deus fala para Isaías, fala para ela, Isaías, que antes que houvesse dia, Deus está dizendo antes que ele nascesse, como Jeremias, eu já estava operando. E se eu disser para você que o seu nascimento é um grande milagre, que você nasceu por causa de uma operação de Deus, eu vou ter que usar a ciência para explicar isso aqui. Segundo a ciência, a medicina diz que quando o homem coabita com a mulher, vários
espermatozoides são jogados no útero da mulher. Isso 400 mil. Isso é a fecundação. Mas a ciência diz que dos 400, somente um fecunda. E os 399 mil morrem. Olha! Aí a Bíblia é assim, ó. Olha o que Davi disse no Salmo 139. Versos 14, 15 e 16. De uma forma espantosa, terrível, fui formado no ventre da minha mãe, quando os meus ossos ainda estavam como uma criatura informe. O que é informe? Não tinha forma. O Senhor já me viu, e nada dos meus ossos foram encobertos perante o Senhor. Davi está dizendo: quando eu ainda era um embrião ou um espermatozoide, o Senhor fez assim, ó. Aleluia. Davi. E o interessante, olha tu e eu, olha eu. Quando eu ainda era informe, aquela criatura que não tinha forma ainda, estava lutando para nascer. Quantos é, mais ou menos? 400 mil. Então dos 400 mil, um fecunda, 399 mil morre. Imagine eu e tu, lá atrás. E o outro lá na frente. E morreu. Já era. E eu e tu lá atrás, vamos lá entender? Olha o operar de Deus. Operando, quem impedirá? Ó, lá vai a gente. E a gente diz assim, acabou. E Deus lá de cima. E os 399 mil pastor lá na frente, dizendo, se eu fecundar, ele morre. Só que Deus é Deus. É uma crença minha. Imagine Deus olhando para você dizendo assim: aquele que vai lá na frente é uma pessoa até que vai ser o presidente do Brasil. Aquele ali, se fecundar, vai ser um grande guerreiro. Aquele ali vai dar menos trabalho para mim. Aquele lá de trás vai me dar uma dor de cabeça. Aquele lá de trás mas Deus olhou e disse assim: ei, tu que está aí atrás, passa. Aleluia. Passa. Porque se Deus fosse escolher a gente pelas nossas qualificações, nem eu estaria aqui. Eu não nasci no berço evangélico, nem eu estaria aqui. Só que Deus olhou para mim e para você e disse: ei, eu quero Augusto. Mas ele está lá atrás, eu quero ele. Eu quero o Gil, vai ser um pastor da minha igreja. Mas Senhor, tem alguém lá na frente que vai ser o presidente do Brasil. Eu sei, mas eu quero ele. Mas Senhor, tem 399 mil na frente dele, mas operando eu. Imagine você passando na frente dos 399 mil, fecundou, cresceu, formou, cresceu dentro da sua mãe, nasceu e está aqui. Você não entendeu? Vou melhorar. Quantos era que estava na tua frente? 399 mil. Isso quer dizer que desde o ventre da tua mãe, tu já está guerreando e batalhando. Então você já venceu 399 mil. Posso melhorar? Essa luta que tu está passando é mais uma que você vai vencer. Essa guerra que você está passando é mais uma luta que você vai vencer. Fique tranquilo. A Bíblia diz que nós somos lutadores desde o ventre da nossa mãe. Você lembra de Jacó e Saul? E o menino brigava. Aí a mãe se perguntou: os meninos estão brigando aqui dentro. Eram duas nações. Porque desde o ventre da nossa mãe, a gente já nasce para brigar. Brigar no sentido espiritual, lutar pelos nossos ideais e nossos objetivos.
Deus já nos chamou desde o ventre, já com luta. Sabia disso? A gente já nasce chorando e apanhando. Olha isso? O médico pega assim, bota pra cima, se não chorar, ele pá! Aí você abre a boca, já está dizendo, vai ter luta, vai ter pancadaria, vai ter choro, mas você vai vencer. Você vai crescer. A gente já nasce nessa guerra, irmão. Então eu não estou pregando para simplesmente pessoas, eu estou pregando para lutadores, para guerreiros, para guerreiras, que desde o ventre da sua mãe já está lutando para sobreviver. Sabe por que você está aqui? Porque Deus operou em nossas vidas. Escuta. Já encerramos. Só que Deus vai dizer uma segunda frase. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha a expressão de Deus. Eu sou. Você lembra de quê? Quando um dia Moisés não queria fazer a obra de Deus, e Deus é perito em dar um jeitinho, não um jeitinho brasileiro, mas Deus dá aquele jeitinho do céu. Como Moisés estava num palácio, vivendo bem, comendo do bom e do melhor, Deus criou uma situação. Você sabia que Deus é perito em criar situação, né? Quando a gente não quer fazer a obra de Deus, Deus vai criar uma situação para a gente fazer. Isso aqui serve de recado, viu? Então, a Bíblia diz que Deus vai criar uma situação. Está na Bíblia, de uma forma encoberta. Como assim, pastor? Moisés vai sair para dar uma olhadinha da terra. O que é que ele vê? O egípcio batendo no israelita. Ele se ira e mata o egípcio e enterra na areia. Só que tudo que é enterrado na areia, o vento sopra. E quando o vento sopra, a cara do pecado começa a mostrar. E o vento soprou e a cara do morto começou a aparecer. E alguém disse: foi Moisés. E Moisés teve que fugir. Era Deus dizendo: vai ou não vai? Eu tenho um plano contigo. Já que tu não quer do meu jeito, do teu jeito, vai ser do meu jeito. Já que tu não quer fazer, então eu vou dar um jeitinho para tu fazer. Soprou, Moisés fugiu e foi lá para o deserto. No deserto, depois que Moisés está lá, Deus aparece, ele já está com seus 40 anos. Deus aparece na sarça e Moisés tem a coragem de perguntar: what's my name? Qual o seu nome? Machine Ra. No hebraico, quem és tu? Deus olha para ele, dá um sorriso de canto de lábio. Imagina que Deus diz: tu quer me conhecer e saber quem eu sou, Moisés? Sim, porque o Senhor vai me levar. Eu quero saber porque aonde o Senhor está falando aí, que é o Egito. Eu conheço Ra, Isis, o touro de Mênfre. Eu conheço vários deuses lá. O Deus Sol, o Deus egípcio. E eu quero saber, quando alguém perguntar, no meio daquela parafernagem toda, de tantos deuses, eu quero saber. E o povo vai perguntar: quem é o Senhor? E eu quero saber. Aí Deus faz assim: ó, Vaiam Elohim El Moshe. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Em outra expressão, Arrié, Axé e Arrié. Moisés se assusta porque entendeu. Deus está dizendo: olhe, eu sempre serei. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Olha, Deus dizendo para Moisés: Moisés, você não entendeu. Diga para eles que eu sou, ou seja, eu sempre serei o que eu sou. Eu não vou mudar. Se ele chora, eu sou a alegria. Se eles caem,
eu sou quem levanto. Se eles estão doentes, eu sou quem cura. Se eles estão derrotados, eu sou a vitória. Fala para eles que eu sou Deus da situação deles. E sabe por que às vezes a gente não recebe? Porque a gente ora errado. Quer ver um exemplo? Capítulo 5 de Apocalipse, verso 5. João está chorando, e no capítulo 5, verso 5, olha que coisa interessante. O ancião gritou: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Até aqui tudo bem? Mas o capítulo 5, versículo 6, é onde vem o enigma. E João diz: e eu me virei. Não, isso aqui é interessante. Olha, entenda a Bíblia. Ó. E eu me virei e vi no meio dos 7 castiçais e no meio do trono um cordeiro. Parei. Apresentaram a João o quê? O ancião gritou o quê? Eis aí o leão. Eis aí o leão. Mas quando ele se virou, ele viu o quê? E agora? Como é que você apresenta o pastor Gildo e aparece o Augusto? Apresenta o pastor Carlos e aparece o Tom Romário. Você vai dizer: não, cadê o pastor que você me apresentou? Cadê ele? Não é assim? Quando ele se virou, ele não viu quem apresentaram ele. Disse assim: João, não chora não, eis aí o leão. Quando ele olhou, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Capítulo 5, verso 6, pode ler lá de Apocalipse. Ele viu o cordeiro. Se apresentaram o leão, e quem apareceu foi o cordeiro. Onde é que está o leão? Para onde é que ele foi? Era para ele ver um leão, porque alguém apresentou o leão. Mas deixa eu falar uma coisa para tu. Por que se apresentou o cordeiro? Porque Deus se apresenta de acordo com a nossa necessidade. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou tentar explicar melhor. Deus vai se apresentar de acordo com a situação. Parei, João estava chorando ou estava brigando? Chorando. Então quem está chorando precisa de um acalento, precisa de um ombro amigo, precisa de alguém para com. E quem consola é leão ou cordeiro? Você não entendeu? Eu vou aqui pregar a Bíblia com graça aqui, ó, com entendimento, ó. Se João está chorando, então o momento ali é de tristeza. E quem está triste precisa de consolo. E quem consola melhor do que um cordeiro? Cordeiro é bicho bravo ou manso? E leão? Vou repetir. Cordeiro é manso ou bravo, irmão? E leão? Então, o leão não era para a ocasião. A ocasião do leão é para vir para resolver. Então, quando a gente está na guerra, quem é que entra? E quando a gente está chorando, quem é que vem? Então, Deus vai se apresentar de acordo com a tua situação. E com isso eu vou falar uma verdade aqui. Eu não sei como é que está a tua história aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida aqui. Quem sabe alguém está dizendo: pastor, estou numa luta, estou numa prova, então uma perseguição contra mim. Se prepara, vai entrar o leão para resolver. Vai entrar: pastor, estou triste, estou desanimado, estou querendo desviar, estou querendo sair da igreja, estou querendo entregar tudo. O cordeiro está dizendo: eu cheguei para acalentar você e dizer que ainda tem esperança, e se eu operar, ninguém impedirá.
que a gente tem que dizer assim: leão, entra. É ou não é? Senhor, o negócio está bravo, é com o Senhor mesmo. Não pegou, Jesus, agora não dá para mim mais não, mas deixa comigo que eu sou leão também. E eu entro para resolver causas simples, mas causa também impossível. Por quê? Porque o texto diz: operando ele, quem impedirá? E outra expressão de agindo Deus, quem impedirá? Você está entendendo essa palavra? Então Deus está dizendo: eu sou o Deus da tua situação. Se você está precisando de uma calenda, ele é cordeiro. Se você está precisando de um julgamento aí, Jesus entra na causa, ele é legal. Então ele vai entrar na sua causa, dependendo da sua situação. Por isso que às vezes a gente não recebe. Porque em vez de a gente pedir, às vezes a gente está passando por um negócio sério mesmo. E a gente fica assim, ó, com aquele negócio assim: ô Senhor, Cordeiro de Deus, me ajude. E o leão dizendo assim: quem vai sou eu. Eu vou, mas eu vou como leão. Eu vou me transfigurar aí rapidamente aí para me transformar no leão da tribo de Judá. E toda vez que você vê o nome leão da tribo de Judá, vem de uma tribo de guerreiros. Aleluia. Quer ver um exemplo, pastor? Pastor Gil, eu fui pesquisar. Quando Saul assumiu o trono, ele pegou um escudo e começou a fazer uma imagem de um animal no escudo. Você sabe qual era? Ali gritou: lobo. Por quê? Porque ele era filho de Quim, da tribo de Benjamim. E Jacó chamou de Benjamim de meu lobinho. Vamos lá? Olha como a Bíblia se completa. Ele, quando assumiu, ele colocou um lobo. Por isso que não deu certo o ministério dele. Ele colocou um lobo no escudo. Depois que Davi assume, o que é que ele coloca? Por que é chamado de leão? Porque no escudo de Davi tinha leões, tinha um efígie de um leão. E Davi colocou efígie de leão, por isso que é leão da tribo de Judá. Aí Deus disse para ele: lobo não. Porque Deus disse, Deus falou de lobo, e disse que entraria em nosso meio lobo devorador. E Deus sempre falou sobre isso, Jesus falou. Então essa expressão aqui, olha, Saul reinando, querendo reinar como lobo. E sabe por que não deu certo o ministério dele? De Saul? Porque Saul era domador de jumento. Está na Bíblia ou não está? Quando a jumenta se perdeu, a jumenta ataviada era do pai dele, ele foi atrás, não foi? Então ele gostava de tomar conta de Davi. Está entendendo não? Não está entendendo não? Vou repetir de novo. Saul tomava conta de quem? Estava aqui no capítulo 9 de 1 Samuel. Ele foi buscar a jumenta perdida do seu pai. Perdeu o jumento, ele foi atrás. Porque o pai dele tinha muito, acho que tinha uma estribaria só de jumento. E ele foi procurar o jumento, que ele gostava de tomar de jumento. Escuta, tomar conta de jumento. Já Davi tomava conta de ovelha. Agora vamos conjecturar, para eu terminar. Imagine um camarada que é acostumado a domar jumento. E jumento, quando empanca, pensa no bicho ruim. E jumento, quando é bravo, pensa nos copos. É jumento. E para pegar jumento, tem que dar tapa na cara. Pá na orelha, pá, água para aqui, jumento, não é? E se o cabra que é acostumado a tomar conta de jumento for fazer isso com as ovelhas? Não entendeu, não? Não entendeu? E ele, pá, queria tratar como jumento. Aí Deus disse: não, vou colocar Davi, porque Davi toma conta de ovelha. Olha que coisa linda! Aí Deus vai operar para mudar a situação no momento da vida de Davi e de Saul. E aí houve essa troca. Deus coloca Davi para fazer isso. Agora, encerrando a minha mensagem, olha o que diz: eu sou
e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, ó Deus, quem impedirá? Deus está dizendo que Ele não precisa de conselho para fazer o que tem que ser feito. Deus está dizendo que quando Ele quer operar, quer ver o exemplo? Quem pregou para Saulo? Por que ninguém pregou para Saulo? Não tinha tanto crente na época. Por que os crentes não pregavam para ele? Imagine pregando para Saulo. Primeiro, Saulo era um homem entendido. Pensa que não era, ele era entendido na lei dos seus pais. Estudou aos pés do doutor Gamaliel, um dos homens mais conceituados da época. Era rabino, teólogo, estudado na lei. Conhecia. Até então a graça veio, mas não havia a Bíblia completa. A lei estava em evidência. Imagina alguém pregar para Saulo, alguém que tem um conhecimento além do comum. Saulo, ele era um homem grande. Saulo, ele era um homem inteligente. Saulo, ele era doutor da lei. Saulo, ele era um homem de muita posição. E para pregar para um homem dessa característica, tem que ser alguém mais grande do que ele. Procurou e disse: não dá para ninguém pregar para ele. Aí Jesus disse: deixa eu descer lá. Porque se ele é grande, se ele é grande, ele vai encontrar agora um mais grande do que ele. Se ele é inteligente, ele vai encontrar um mais inteligente do que ele. Se ele é doutor, ele vai encontrar agora um mestre. Por isso que Jesus desceu, e olha que coisa linda. Jesus desce e grita: já que ninguém pode pregar para você, e se pregar você acha que é o melhor da terra, e que tem todo o conhecimento, e mata, prende, e acaba com a igreja, e faz o que você quer, e bate, então vamos fazer o seguinte: eu vou descer, já que ninguém consegue agir aí e pregar para você, eu quero ver operando eu. Quem impedirá? Jesus disse: quem vai operar na tua vida agora sou eu, Saulo. Quem vai trabalhar sou eu. Então, por favor, não existe homem bravo, nem homem grande, nem homem pequeno. Por quê? Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Ele desce e diz assim, ó, e aí se acusa: Saulo, Saulo, por quê você me persegue? Olha que coisa linda, vocês querem essa história? Olha que coisa linda. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Aí Jesus disse assim: eu sou. A mesma expressão de Deus: eu sou o que sou, Yahvé e Yahvé. Jesus usou eu sou. O judeu nunca diz eu sou. O judeu diz Animoré, eu professor. Anitalmidim, eu discípulo. Está vendo aqui? Eu sou o pregador. Eu pregador. Porque eu sou. Está lá em cima. E já está aqui entre nós também. E o eu sou só Ele. Então eu pregador, eu cantor, eu não sou. E o eu sou só Ele e acabou. Só Deus é que pode dizer: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Aí Saulo pergunta: quem és? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Coisa linda. Fechando a Bíblia para sentar, ó. O que é? Olha só, ó. O que é que tu queres que eu faça? Peraí.
Quando Jesus chamou, ele falou o quê? O que é que tu queres que eu... Porque Jesus não chama a gente para ficar sem fazer nada. E a pergunta que nós deveríamos dizer para Deus é: o que é que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Quando a chamada veio na vida de Saulo, ele gritou: o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus não nos chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ser indústria móvel. Deus não te chamou para ser manequim de vitrine. Deus não te chamou para ficar estardo na igreja. Deus nos chamou para fazer alguma coisa. E Saulo entendeu e disse: o que é que tu queres que eu faça? Jesus disse: entre na cidade e espere a ordem. Quando Deus está falando com Saulo, Deus vai na casa de um homem chamado Ananias. Ele diz: Ananias! Oi! Levanta-te! Vai à rua chamada direita. E Deus conhece até o endereço e o número da casa.